Se segura na cadeira, porque eu vou falar para vocês qual é o melhor jogo de tabuleiro de todos os tempos. É uma declaração forte, né? Meio exagerada, mas para mim esse jogo que eu vou apresentar para vocês é o melhor jogo de todos os tempos. É um jogo que eu acho mais interessante, mais imersivo, mais desafiador. É muito, muito interessante. Só uma ressalva antes, ele é um jogo complexo, né? É um jogo que é pra gente que já está mais acostumada com esses jogos modernos. Se você está acostumado só com um banco imobiliário ou com cara a cara, né? Você só sabe jogar Ludo, começar direto com esse jogo pode ser complicado, você pode até achar que é ruim. Então eu propus aqui uma série de vídeos em que eu vou apresentar um jogo bem complexo, que é esse que eu vou falar hoje. Depois eu vou apresentar um jogo intermediário e um jogo mais simples. Então eu vou fazer uma série de 3 vídeos apresentando jogos nessa sequência. Um bem complexo, um intermediário e um iniciante, que é para agradar todo mundo. Você que, por exemplo, gostar do jogo que eu vou apresentar hoje, você começa com o mais simples, se você não está acostumado, passa para o intermediário e aí você vai poder finalmente desfrutar desta maravilha que se chama Alquimistas. Quem gosta mesmo de jogo e já conhece vai falar assim: ah, Daniel, você acha isso melhor? Tem outro, tem esse, tem aquele, novos lançamentos. Para mim, nenhum jogo bate o Alquimistas em relação à experiência de jogar. Porque parece que você vira um alquimista de verdade. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês os componentes, como é que funcionam, mas a ideia é que cada um de nós é um alquimista. Né? Você é lá um precursor de um químico na antiguidade e a gente está fazendo ali experiências para tentar descobrir a composição de alguns elementos. Tem sapo, tem escorpião, tem pena de corvo, tem mandrágora, né, samambaia, tem lá os elementos que a gente está testando e a gente precisa encontrar a composição daquilo. Mas não é só isso. Você precisa encontrar a composição daqueles alimentos e você precisa demonstrar isso ao final do jogo numa grande convenção de alquimistas. É muito interessante a origem do jogo, né? O designer que fez, ele estava ali naquele momento no doutorado, ele estava na vida acadêmica e ele queria dar um pouco essa sensação do que é a vida acadêmica, de você ter que fazer experimento, de você ter que fazer relatório, você ter que apresentar, no final das contas você tem que ir para um congresso, você tem que publicar sua tese, mas você tem que ter dinheiro para publicar e etc. E tudo isso acontece no jogo. A gente tem que fazer os nossos experimentos, chegar às nossas conclusões, publicar as nossas teses e depois fazer essa grande demonstração no final do jogo. E o mais interessante é que você faz pequenas experiências mesmo ao longo do jogo, não com substâncias químicas, mas tem um aplicativo no celular que você pode instalar. Não é absolutamente necessário, mas facilita muito o jogo. Não precisa estar online, não é um jogo eletrônico, mas na hora de fazer os testes, você mistura os elementos e você vai fazendo anotações para tentar deduzir a composição de cada um dos elementos. Eu vou mostrar primeiro como é que funciona essa experiência, esse momento aí de você fazer os testes, e depois eu vou mostrar no tabuleiro como é que a gente vai fazendo aí esse caminho para chegar no congresso, no grande congresso de alquimistas. O que eu já acho fantástico de saída é que cada um vai montar esse seu laboratório, que ele vem no jogo um laboratóriozinho de papelão aqui, que você monta ele, até para os outros jogadores não verem o que você está fazendo, e cada um tem o seu caldeirão aqui, onde você vai misturar ingredientes através daquele aplicativo lá que eu disse, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. E do que sair na sua experiência, você vai marcar aqui, por exemplo, o que dá a mistura de um cogumelo com uma samambaia. E aqui você vai marcar se foi positivo, se foi negativo, se foi vermelho, ou se foi verde, ou se foi azul. E você vai fazendo assim os testes, né? Se eu misturar um sapo com uma flor, aí mistura de sapo e flor é aqui, você põe aqui um botãozinho ali que vai marcar se é vermelho, positivo, negativo. Eu vou pegar um aqui. O jogo vem com esses botõezinhos aqui, então eu vou lá, misturo. Vamos dizer, ó, vou fazer aqui uma simulação. Eu coloco no meu caldeirão uma pena de corvo e misturo com uma pata de galinha.
Esse aqui é o aplicativo que vai ajudar, vou mostrar aqui na tela do celular, como é que funciona, né? Você seleciona lá, jogo básico, né? Que a gente está fazendo um jogo básico aqui, e você vai fazer um teste, por exemplo, né? Você vai fazer um teste em aluno, e aí você coloca o celular, aponta o celular para as duas cartinhas, ele vai captar ali quais são os ingredientes que você está testando, só depende da luz um pouquinho, pronto, captou. Olha lá, é uma pena de corvo, né, com a pata de galinha. Quando você confirma, ele mostra que dá negativo, verde negativo. Aí eu venho então aqui no meu laboratório, pego aqui o botãozinho de verde negativo e onde era ver a intersecção da pata da galinha com a pena do corvo, vou aqui e ponho verde negativo. E aí vai ter uma tabela de dedução aqui, né? Cada um desses elementos vai ter uma composição no final do jogo mais ou menos assim, né? Pode ser de vários jeitos, ou vermelho grande, ou vermelho pequeno, ou positivo ou negativo, e mesma coisa para verde, azul, positivo ou negativo. Mais ou menos essa tabelinha aqui que vai ter no lado do seu laboratório. E ele dá isso aqui como exemplo, né? Se eu misturo dois elementos e ele dá azul negativo, essas são as possibilidades daquele elemento. Né? Ele tem que ter um azul negativo, senão aqui não daria azul negativo, né? Então o azul não pode ser positivo, então pode ser uma dessas composições aqui. Só que aí eu vou e testo esse mesmo elemento, eu testo o sapo de novo, que tinha dado azul negativo, aí ele dá misturado com outra substância, ele vai dar vermelho positivo. Bom, então eu já sei que o sapo tem que ter um azul negativo mais um vermelho positivo, então não pode ser esse, não pode ser esse, não pode ser esse nem esse, porque tem que ter azul negativo e vermelho positivo. E assim eu vou marcando nessa tabelinha aqui, vou riscando aquilo que não pode ser, até que sobra apenas uma substância, né? Uma possibilidade de composição pro escorpião. Aí eu descubro que o escorpião é esse aqui, né? Tudo positivo e tudo grande, e vou fazendo isso para todos os ingredientes. Mas nem sempre dá tempo, né? Porque você muitas vezes não tem um ingrediente que precisa para testar, então você vai ter que ir lá no tabuleiro coletar os ingredientes. E às vezes testar, você tem que pagar para o aluno para ele beber a poção, porque ele já bebeu uma poção, se sentiu mal, agora ele não vai beber de graça. Então você precisa fazer algumas ações no tabuleiro. E esse aqui é o tabuleiro, né? Eu acho super bem ilustrado, super divertido. Nesses quadradinhos, a gente vai colocando as ações que a gente quer fazer, né? Então, você tem um número determinado de cubinhos, né? Que são seus ajudantes. E com mais pessoas no jogo, você tem menos ajudantes. Com menos pessoas, você tem mais ajudantes. Mas você vai colocando, então eu vou aqui... e vou coletar ingredientes para fazer os testes. Se você não tiver os ingredientes, você não consegue fazer o teste. Então você tem que pôr alguém aqui para coletar o teste. Aqui eu posso vender para ganhar uma moeda, trocar, né? Eu faço uma alquimia e transformo um elemento em ouro. Aqui depois vão ter os compradores, que eles têm interesse em comprar as nossas substâncias. Isso gera dinheiro e o dinheiro é importante no jogo, a gente vai ver. Aqui a gente pode comprar alguns artefatos que vão ajudar a gente. Às vezes você tem um periscópio que você vê o que o outro está fazendo, você tem um espelho mágico, coisas assim. E aqui na parte de cima é a parte interessante, porque aqui você vai publicar a sua tese. Se você já tem um elemento que você sabe qual é, né? Você já sabe qual é a composição do sapo, você põe aqui um dos seus cubinhos e você vai publicar a sua tese num tabuleiro específico que eu já mostro para vocês. Você vai colocar lá qual que é a sua hipótese, né? Para aquela substância. Só que você tem que pagar para publicar, por isso que você tem que gerar dinheiro. Aqui, nessa casa antes, você pode colocar para contestar a tese. Se algum outro jogador colocou lá o que o sapo é vermelho negativo e azul positivo e verde negativo, e você acha que não é assim, você pode colocar aqui e vai lá e contesta a tese. Se você tiver certo, você ganha 2 pontos. Se você tiver errado, você perde 1 ponto. E esses são os campos de teste. Você pode dar para um aluno beber a poção. Aquele teste que eu mostrei no celular é dar para um aluno beber a poção. E isso não tem custo, né? A não ser que o aluno passe mal. Se der uma substância negativa, os próximos a fazerem teste com ele vão ter que pagar uma moeda porque ele não gostou, né, da experiência. E aqui você mesmo pode beber a poção, se você não tem dinheiro para pagar para um aluno, por exemplo. Se
a poção for negativa, você vai ter algumas penalidades que vão estar explicadas ali na regra. E esse aqui é o tabuleiro para demonstrar, né, os seus resultados. Então, por exemplo, se eu descubro que a mandrágora, eu acho que tem essa composição aqui, né, ela é vermelho positivo, azul positivo, verde negativo. No meu turno, eu ponho o quadradinho lá naquele de publicar tese, pago, coloco aqui essa minha hipótese e coloco um selo para dizer que fui eu que fiz essa primeira hipótese. Outras pessoas podem endossar a sua tese, né? E elas podem ganhar ponto no final também por estar endossando a sua tese e elas vão pagar para você. E outras pessoas podem se aproveitar dessa sua informação, se elas acreditam, né? Elas vão lá e anotam naquele laboratório delas, bom, parece aí que a mandrágora é vermelho positivo. E isso pode também virar um elemento aí para elas usarem na dedução delas. Deu para entender por que eu gosto tanto desse jogo? Assim, você tem que fazer experiência, você tem que anotar o resultado, você tem que publicar sua tese, você tem que pode contestar a tese do outro. Ele é um jogo que você mergulha ali. Ele é um jogo um pouco demorado, né? Dura ali umas 2 horas a partida, normalmente. Ele te obriga a ficar pensando, fazendo ali anotações e refletindo, etc. Então você nem vê o tempo passar e parece que você está de verdade lá num castelo medieval fazendo as suas experiências. Lógico, é um jogo complexo, como eu falei, ele é um jogo que não é para iniciantes, mas não se desespere, porque a gente vai ter então vídeos sobre jogos para iniciantes, jogos intermediários, para que você desenvolva suas habilidades e consiga chegar nesta maravilha que são Os Alquimistas, relançamento da editora Devir. Estava esgotado há muito tempo, essa minha cópia mesmo eu comprei usada porque eu não achava essa cópia, não tinha mais esse jogo disponível. Então é uma notícia muito boa que a Devir esteja trazendo de volta o Alquimistas para o Brasil. Aproveite, se você gosta, você já tem traquejo, você já está iniciado nos jogos de tabuleiro, essa é a hora, você precisa experimentar os Alquimistas. Se você gostou da ideia, mas achou que ainda é demais, dá uma olhada nos outros vídeos, vê os outros jogos, vai se acostumando e não perca a possibilidade de experimentar os Alquimistas. Para mim, o melhor jogo de todos os tempos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de clicar nos alertas, de deixar o seu like aí se você gosta dos jogos de tabuleiro, se você gostou desse vídeo, porque tem mais jogo para vir por aí.